Olá, pessoal. Vamos dar início à nossa aula de hoje, dando início ao segundo bimestre. Vamos continuar com o tema de misturas. A gente viu, no finalzinho do bimestre passado, substâncias simples e substâncias compostas. Então, esse conteúdo que a gente vai ver agora é uma continuidade desse conteúdo, onde a gente vai estudar misturas homogêneas e heterogêneas, ok? Mas o que é uma mistura? Uma mistura é a união ou de uma ou mais substâncias. Por exemplo, se a gente colocar no recipiente água mais areia, isso vai dar igual a lama, né? E essa lama vai ser a mistura da água e da areia. Então, mistura o nome já está dizendo, a gente vai precisar misturar duas ou mais coisas. Substância é tudo aquilo que forma as coisas à nossa volta. Pode ser água, pode ser o gás oxigênio, pode ser o açúcar, pode ser qualquer outra forma que a gente possa perceber. Então a gente pode chamar isso de substância. Há vários tipos de misturas que fazemos todos os dias sem percebermos. Pessoal, a gente faz bastante mistura na nossa vida cotidiana, né? Principalmente na cozinha, quando a gente vai preparar o café, quando a gente vai preparar a comida. Então, aqui eu tenho alguns exemplos, certo? De misturas que a gente faz no cotidiano e que a gente nem percebe que está fazendo uma mistura, certo? É tão natural que a gente não percebe. Aí eu posso classificar aqui as misturas, tá? Tem misturas líquidas, né? Que a gente pode misturar água mais sal, água mais açúcar, água mais óleo. Então, quando eu misturo essas substâncias, isso gera uma mistura líquida, né? Tem misturas gasosas, um exemplo de mistura gasosa é o ar atmosférico. A gente tem na composição do ar atmosférico gás oxigênio, gás carbônico, gás nitrogênio, entre outros gases, né? Também tem a camada de ozônio, o gás ozônio que forma ela. Misturas sólidas, o aço ele é feito de ferro, mais carbono, mais silício, mais enxofre, mais fósforo. Aquele ouro que a gente compra, que algumas pessoas compram, né? Ouro 18 quilates, ouro 24 quilates, é uma mistura sólida, certo? A gente tem algumas outras composições. Não é ouro puro, como pode a pessoa querer vender para vocês, né? É uma mistura de outras substâncias também. Aí eu tenho os tipos de mistura. A gente vai classificar as misturas em homogêneas, né? Quando é que eu vou classificar uma mistura como homogênea? Quando eu não conseguir ver a separação entre as substâncias que eu coloquei dentro dessa mistura. Exemplo, se eu misturar água e açúcar, aí eu tenho aqui na figurinha, tá? Se eu misturar água com açúcar, o açúcar ele vai dissolver dentro da água. E eu não vou conseguir ver a diferença do que é água e do que é açúcar. Quando eu não percebo essa diferença, eu vou ter uma mistura homogênea, ok? Aqui eu tenho mais alguns exemplos da mistura homogênea, que a gente não vai conseguir ver diferença. Água mineral, o nome está dizendo, se é água mineral, eu tenho água e sais minerais dissolvidos dentro dessa água. Só que eu não consigo perceber os sais, pelo simples fato de eles estarem dissolvidos dentro da água. Então eu também vou ter uma mistura homogênea. Bom, pessoal, a gente também tem as misturas heterogêneas, né? Quando a gente mistura duas ou mais coisas e a gente consegue ver a separação entre elas. Exemplo, o mais clássico, água e óleo. Quando eu misturo água e óleo, eu consigo ver a diferença. Observa que aqui embaixo a gente consegue ver a água, né? E aqui em cima a gente consegue ver o óleo. Então eu consigo ver a diferença entre as substâncias. E essas substâncias, essa diferença que existe entre elas, a gente dá o nome de fases, certo? Então as substâncias elas vão poder ser diferenciadas pelas fases. No caso aqui da água e do óleo, eu tenho duas fases, uma a água, a outra o óleo. Mais exemplos aqui, ó, água mais gasolina. Se eu misturar água e gasolina, mesma coisa, eu vou conseguir ver a água e eu vou conseguir ver a gasolina. Então, eu tenho duas fases, duas substâncias e duas fases diferentes. No terceiro exemplo,
Se eu misturar óleo mais água mais areia, observa que agora eu vou ter três fases. Por quê? Porque eu vou conseguir ver a água, eu vou conseguir ver a areia e eu vou conseguir ver o óleo. Isso vai me dar uma mistura heterogênea de três fases, ok? Mais um exemplo aqui, ó. Se eu misturar serragem mais água mais areia. Observa que a areia fica lá embaixo, aí lembra lá da nossa densidade. Se a substância se coloca mais abaixo, é porque a densidade dela é maior. Então a areia tem densidade maior, se depositou lá no final do copo, certo? Então eu consigo ver a areia, eu consigo ver a água e eu consigo ver a serragem. Eu estou vendo três fases. A serragem está flutuando na água porque a densidade dela é menor do que a da água. Então vamos lembrar, fazer a recapitulação do conteúdo do bimestre passado, ok? Tipos de misturas, vamos só dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui eu vou ter uma mistura sólida, né? Eu vou conseguir ver a separação. Então você observa que esse pedaço de granito aí, ó, que tem essa pedra, a gente consegue ver a diferença entre as substâncias, ó, a gente vê pedacinhos mais escuros, né, ó, um mais claro e essa partezinha mais branca. Então, quando a gente consegue ver a diferença, pessoal, é porque a mistura é heterogênea, ok? Vamos só, essa primeira parte, fazer aqui um pequeno exercício, só para a gente ter noção, e eu vou passar umas questões do livro de vocês, tá? Então, vamos ler aqui, ó, atividade 1. Fazer uma mistura é um procedimento extremamente rotineiro em nossas vidas. Com certeza, todos nós já fizemos ou uma ou várias. Quer ver um exemplo? O arroz com feijão de cada dia, ou quem sabe a maionese e o ketchup em um sanduíche. A mistura é simplesmente a união de duas ou mais substâncias diferentes. De acordo com o dicionário Aurélio da língua portuguesa, união significa junção, adesão ou contato. Só para a gente relembrar. Aí a figurinha aí. Analise as ilustrações a seguir e diga quantas fases elas têm. Então, a atividade de vocês vai ser basicamente fazer isso aqui, tá? Observe que nesse primeiro recipiente tem água e óleo. Então, quantas fases a gente consegue visualizar nessa mistura? Primeira coisa, ela é homogênea ou heterogênea? Então, se você consegue ver mais de uma fase, a mistura já é heterogênea, tá? Então, como eu estou conseguindo ver a água e o óleo, eu tenho duas fases, essa mistura é heterogênea. No segundo recipiente aí, ó, a gente tem um clipe, água e gelo, tá? Então eu consigo ver o clipe? Consigo. Eu consigo ver a água? Consigo. Eu consigo ver o gelo? Consigo. Então estou vendo as três substâncias que eu coloquei. Então eu tenho uma mistura de três fases, tá? Agora tem uma coisa que é importante salientar. Água e gelo são formados pela mesma substância, que é a água. Só que no caso aqui, a água tem água no estado líquido e tem água no estado sólido, que é o gelo. Então, se eu fosse perguntar para vocês quantas substâncias compõem esse sistema, né, esse exemplo aqui, eu diria a vocês que só são duas, porque eu teria o clipe e a água, porque a água está se apresentando em duas formas de agregação da matéria. Mais para frente a gente vai falar mais sobre isso, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. A gente vai continuar com esse conteúdo ainda. Até a próxima aula. Não esqueçam, fiquem em casa.